Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós faremos uma reflexão sobre algumas passagens que estão lá em Lucas, no capítulo 16. Dá contas da tua administração. Esse trecho que está lá em Lucas 16:2 é apenas uma parte do versículo 2 daquela parábola do mordomo infiel, que vocês também poderão assistir um estudo específico sobre essa passagem. Mas, nessa reflexão de hoje, nós gostaríamos de abordar esse tema refletindo sobre o que podemos, o que nós administramos, como que daremos conta da nossa administração. E aí é importante nos lembrarmos que todos nós, em essência, somos servidores, porque trabalhamos na obra, somos colaboradores da obra, independente de onde estivermos, fazemos parte. Deus nos deu o poder de escolha ou o livre-arbítrio para que também sejamos co-criadores aqui no planeta, aqui na vida. Além disso, também cada um de nós é administrador. Por que administrador? Porque cada um de nós detém em si possibilidades enormes, talentos, recursos que nós devemos fazer a administração. O mordomo do mundo não é necessariamente aquele que tem grandes bens, aquele que estão nas grandes empresas, como nos fala lá da parábola, né, que era um homem que possuía, administrava muitos bens do seu senhor. Não somente esses que são os mordomos do mundo ou os administradores do mundo. Nós veremos que cada um de nós, cada inteligência, possui uma série de talentos que deveremos mais cedo ou tarde dar contas daquilo que nós recebemos. Então, não necessariamente apenas a fortuna, a autoridade, né, o poder são considerados os talentos ou os administradores do mundo. Nós veremos a seguir alguns dos pontos que nós todos recebemos e que teremos que prestar contas. Por exemplo, o nosso corpo, que é um templo sagrado, nós, se não cuidarmos, não utilizar o nosso corpo bem, teremos sim que prestar contas daquilo que nós fizemos com esse templo sagrado, que é o nosso corpo físico, o instrumento que nós utilizamos para a vida no mundo. A saúde, também somos responsáveis por ela, é um tesouro que, através da saúde e do corpo, nós poderemos fazer muitas coisas no mundo, o trabalho, a caridade, o serviço de qualquer ordem. Então, também é um recurso que nos foi dado e que nós devemos, sim, dar contas através aqui, né, de uma alimentação, através de atividades físicas, nós contribuiremos para a saúde do corpo. É claro que algumas doenças poderão poderão afetar a nossa saúde, e aí nós deveremos sempre buscar ao máximo a reparação, a recuperação daquele nosso corpo quando for possível. A oportunidade do trabalho. Todos nós também temos essa bênção que é a oportunidade de buscar algum trabalho, do mais complexo ao mais simples, como nós dissemos anteriormente. Possibilidade de servir, né? Como nós falamos anteriormente, somos co-criadores divinos. Deus nos dá essa oportunidade de também trabalhar. E o Jesus falava, olha, trabalha até hoje. O Pai trabalha até hoje e nós também podemos servir, trabalhar até hoje nessa criação maravilhosa.
Também temos a capacidade de aprender, né, essa porta libertadora que através do aprendizado podemos nos libertar. E depois, é claro, como consequência, também podemos ensinar, que aí entraria no servir ou até mesmo, às vezes, numa oportunidade de trabalho. Todos nós temos o tempo, às vezes falamos, estou sem tempo, né? Mas, em realidade, temos as 24 horas de nosso dia para priorizar ou para fazer aquilo que nós damos mais valor, mas todos nós temos tempo. E seremos questionados, né, pela nossa consciência o que nós fizemos nessas 24 horas, como que foram distribuídas essas 24 horas na minha vida. Também temos o lar, as pessoas que convivem conosco, os nossos familiares ou aquelas pessoas que também moram conosco, né, ou os nossos vizinhos. Todos nós temos esse lar que é uma dádiva do céu em nossa vida e que também temos compromissos, deveres, obrigações com relação ao lar. Temos amigos, mais ou menos, mas sempre temos algum amigo que também é importante, compartilhando, né, nossas dúvidas, nossos receios, nossas experiências, que também é um recurso importante na nossa vida. Ou seja, quando aqui nós estamos vendo esses recursos, com certeza nos identificamos com a maioria ou com todos esses recursos. Ou seja, nós temos muitos recursos. Então, não podemos reclamar que não tenho recursos, que eu não sou um administrador de nada, que eu não possuo talento, porque com certeza temos sim esses recursos em nossas vidas e, portanto, deveremos estar atentos de como estamos usufruindo de tais recursos, porque a maioria deles será temporária, né? Em algum momento de nossas vidas, e isso é uma certeza que todos nós temos, nós iremos morrer, falecer, e aí então deveremos prestar essas contas de todos esses recursos valiosos que nós recebemos. E aqui eu trouxe um exemplo que está lá no próprio capítulo de Lucas, um pouco mais para frente, no versículo 19 até o 25, uma parábola que se chama Parábola do Mal Rico. E nós temos esse estudo também no site. Aqui eu vou apenas dar uma pincelada. Então, essa história nos conta um homem rico que possuía muitos recursos materiais e que ele usou apenas para si. Ele usou de forma egoísta os seus recursos, né? E aí Jesus nos conta essa história mostrando que mais tarde, esse rico, ao morrer, ele sofreu. E aí, então, ele foi questionado, porque ele recebeu muitos bens na vida e não fez bom uso, não fez caridade, não ajudou nem mesmo a Lázaro, que era uma pessoa que vivia muito próximo daquele homem rico, à sua porta, mas que passava por necessidades. E aí, então, aquele homem sofria. Lázaro, que era um mendigo, ele teve menos recursos, mas também teve recursos, né? E ele soube conviver com as suas dificuldades, ele aceitou, ele fez tudo aquilo que era possível com os recursos que possuía, que tinha, que lhe fora emprestado, e também morreu, né? E ele, após essa morte, ele estava numa situação de maior conforto, de mais paz interior do que aquele homem rico. Aqui Jesus não está falando que todos os pobres, né, todos aqueles que têm carência de recursos materiais, vão para o céu, nada disso. Mas que Lázaro soube viver com os recursos que teve, fez bom uso dos recursos, foi um homem que aceitou, né, que soube conviver com aquela situação
e depois ele teve essa paz consciencial diante dos recursos, do bom uso dos recursos, embora menores do que do mal rico, mas que ele soube fazer bom uso e então pôde experimentar essa paz, essa tranquilidade no plano de lá. Então essa nossa reflexão é para pensar quais os recursos que eu tenho muitos recursos, e como estou trabalhando, como estou administrando esses recursos. Porque o nosso tempo é curto na Terra, no máximo aí 100, cento e poucos anos, e então prestaremos contas de tais recursos. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.